mais um pouco sobre inteligência e moral. Vejam só, eu já falei dessa relação entre os dois, e como existe uma relação entre os dois, essa relação começa a se ficar visível a partir de um ponto em que você só com o intelecto não consegue mais resolver nada, você até está se prejudicando. Então a humanidade hoje em dia passa por um processo no qual as pessoas começam a perceber que existe um início de um processo de unificação entre pensamento e bondade, né? A gente vê pessoas boazinhas, só que não são pensantes e se ferram a todo momento. E a gente vê pessoas que pensam muito e para isso precisam deixar a bondade de lado, né? Desacreditar em todas as coisas maravilhosas para conseguirem se dar bem, se dão bem, só que elas estraçalham muitas pessoas, inclusive a si mesmas. Mesmo que isso, estraçalhar a si mesmas, só fique evidente no fim dessa vida material. Então os dois se ferram igualmente de modos diferentes, porque eles não unificam esses dois lados dessa mesma moeda, né? Uma pessoa que seja boa, mas tenha um pensamento afiado, né? Uma pessoa que pense muito, mas esteja muito orientado para fazer o bem, para si e para o outro, por consequência. Se eu quero fazer o bem para mim, eu vou automaticamente fazer o bem para o outro, né? E fazendo o bem para o outro, eu estou pensando em melhorar a minha vida também. As coisas estão estreitamente relacionadas. Você percebe que não existe divisionismo para o místico, para o santo e mesmo para o gênio das artes, do pensamento, da vivência e tudo mais. Não existe esse divisionismo, né? O divisionismo é típico do intelecto, não é típico da intuição. Aliás, na intuição existe continuidade, né? Existe integração, mas ao mesmo tempo heterogeneidade. Existem muitas diferenças, mas essas diferenças elas se exprimem e se interagem num contínuo psíquico, podemos dizer assim. Tudo bem. Daí eu tenho aqui um gráfico que eu elaborei já faz alguns anos, que mostram 4 fases de evolução, as 4 fases de evolução humana, sendo que a fase inicial é a fase ogra, né? E a fase final, que é o nosso destino, super-homem, é a fase do conhecimento pleno, sabedoria, né? Você vai ter uma alta moral e alto intelecto. E daí você tem 2 fases intermediárias, uma caracterizada por uma certa moralidade, mas nenhuma capacidade de pensar, o que nos leva aos fanáticos, né? Pessoas religiosas, mas que não têm nenhuma capacidade de pensamento. Não resolve muita coisa. E daí você tem uma fase que é o que a maioria do mundo vê como a definitiva, que é a fase onde o pensamento, né, o intelecto está muito desenvolvido, né? Melhor dizendo, é um intelecto, em certo grau, mas ele abandonou toda a moral, né? Quer dizer, o mundo é caos, é ordem, eu só estudo as coisas para melhorar minha situação, blá blá blá. Isso levou a um conhecimento que, no entanto, é fragmentado. E ele não vai além de certo ponto justamente porque a moral foi jogada na lata de lixo. Então, a humanidade hoje em dia tem um grau médio, né, de intelectualidade, razoável, né, mas muito baixo de moral. E isso nos levou a esse mundo, né? Agora, o verdadeiro gênio, o santo, ele possui, né, alto grau intelectual e alto grau moral. E a verdade, o avanço da moral vai permitir o avanço maior do intelecto. E a gente percebe que a gente está andando em círculos hoje em dia em termos de ciência, justamente porque a gente não quer se melhorar. Pessoas que se melhoram conseguem fazer descobertas no campo aparentemente oposto. Engraçado isso, né?
E também, para você exercer uma moral saudável, você precisa ser pensante até certo ponto, né? A racionalidade não é um lixo a ser jogado fora, mas é algo a ser superado para depois ser corretamente utilizado em prol de um objetivo superior, né? Você tem um propósito superior para isso tudo. Então é a fase 4, né, do conhecimento pleno. Hoje o conhecimento é fragmentado. Amanhã esse conhecimento será pleno. Bom, com isso a gente encerra essa breve exposição desse capítulo. E daí, antes da gente começar a entrar no fenômeno da vida, a gente vai falar sobre superações no nível biológico. Interessantíssimo. A gente se vê lá. Saudações fraternas.